Jeremias, capítulo 44. Palavra que veio a Jeremias acerca de todos os judeus, habitantes da terra do Egito, que habitavam em Migdol, e em Táfnis, e em Nofe, e na terra de Patros, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: Vós vistes todo o mal que fiz vir sobre Jerusalém, e sobre todas as cidades de Judá, e eis que elas são hoje uma desolação, e ninguém habita nelas, por causa da maldade que fizeram, para me irarem, indo queimar incenso, e servir a deuses estranhos, que nunca conheceram, nem eles, nem vós, nem vossos pais. E eu vos enviei todos os meus servos, os profetas, madrugando e enviando a dizer: Ora, não façais esta coisa abominável que odeio. Mas eles não escutaram, nem inclinaram os seus ouvidos para se converterem da sua maldade, para não queimarem incenso a outros deuses. Derramou-se, pois, a minha indignação e a minha ira, e acendeu-se nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, e elas tornaram-se em deserto e em desolação, como hoje se vê. Agora, pois, assim diz o Senhor, Deus dos exércitos, Deus de Israel: Por que fazeis vós tão grande mal contra as vossas almas, para vos desarraigardes ao homem e à mulher, à criança e ao que mama, do meio de Judá, a fim de não deixardes remanescente algum, irando-me com as obras de vossas mãos, queimando incenso a deuses estranhos na terra do Egito, aonde vós entrastes para lá habitar, para que a vós mesmos vos desarraigueis, e para que sirvais de maldição e de opróbrio entre todas as nações da terra. Esquecestes já as maldades de vossos pais, e as maldades dos reis de Judá, e as maldades de suas mulheres, e as vossas maldades, e as maldades de vossas mulheres, que cometeram na terra de Judá e nas ruas de Jerusalém. Não se humilharam até o dia de hoje, nem temeram, nem andaram na minha lei, nem nos meus estatutos, que pus diante de vós e diante de vossos pais. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: Eis que eu ponho o meu rosto contra vós para mal, e para desarraigar a todo o Judá. E tomarei os que restam de Judá, os quais puseram os seus rostos para entrarem na terra do Egito para lá habitar, e todos eles serão consumidos na terra do Egito, cairão à espada, e de fome morrerão, consumir-se-ão, desde o menor até ao maior. A espada e de fome morrerão, e servirão de execração, e de espanto, e de maldição, e de opróbrio, porque castigarei os que habitam na terra do Egito, como castiguei Jerusalém, com a espada, com a fome e com a peste. De maneira que da parte remanescente de Judá, que entrou na terra do Egito, para lá habitar, não haverá quem escape e fique para tornar a terra de Judá, a qual eles suspiram voltar para nela morar. Porém, não tornarão, senão uns fugitivos. Então responderam a Jeremias todos os homens que sabiam que suas mulheres queimavam incenso a deuses estranhos, e todas as mulheres que estavam presentes em grande multidão, como também todo o povo que habitava na terra do Egito, em Patros, dizendo: Quanto à palavra que nos anunciaste em nome do Senhor, não obedeceremos a ti, mas certamente cumpriremos toda a palavra que saiu da nossa boca, queimando incenso à rainha dos céus.
oferecendo-lhe libações, como nós e nossos pais, nossos reis e nossos príncipes temos feito nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém. E então tínhamos fartura de pão e andávamos alegres e não víamos mal algum. Mas desde que cessamos de queimar incenso à Rainha dos Céus e de lhe oferecer libações, tivemos falta de tudo e fomos consumidos pela espada e pela fome. E quando nós queimávamos incenso à Rainha dos Céus e lhe oferecíamos libações, acaso lhe fizemos bolos para a adorar e oferecemos-lhes libações sem nossos maridos? Então disse Jeremias a todo o povo, aos homens e às mulheres, e a todo o povo que lhe havia dado esta resposta, dizendo: porventura não se lembrou o Senhor, e não lhe veio ao coração o incenso que queimastes nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, vós e vossos pais, vossos reis e vossos príncipes, como também o povo da terra? De maneira que o Senhor não podia por mais tempo sofrer a maldade das vossas ações, as abominações que cometestes. Por isso se tornou a vossa terra em desolação, e em espanto, e em maldição, sem habitantes, como hoje se vê. Porque queimastes incenso, e porque pecastes contra o Senhor, e não obedecestes à voz do Senhor, e na sua lei, e nos teus testemunhos não andastes. Por isso vos sucedeu este mal, como se vê neste dia. Disse mais Jeremias a todo o povo e a todas as mulheres: ouvi a palavra do Senhor, vós, todo o Judá, que estais na terra do Egito. Assim fala o Senhor dos exércitos, Deus de Israel, dizendo: vós e vossas mulheres não somente falastes por vossa boca, senão também o cumpristes por vossas mãos, dizendo: certamente cumpriremos os nossos votos que fizemos de queimar incenso à Rainha dos Céus e de lhe oferecer libações. Confirmai, pois, os vossos votos e perfeitamente cumpri-os. Portanto, ouvi a palavra do Senhor, todo o Judá, que habitais na terra do Egito. Eis que eu juro pelo meu grande nome, diz o Senhor, que nunca mais será pronunciado o meu nome pela boca de nenhum homem de Judá em toda a terra do Egito, dizendo: vive o Senhor Deus. Eis que velarei sobre eles para mal, e não para bem, e serão consumidos todos os homens de Judá que estão na terra do Egito, pela espada e pela fome, até que de todos se acabem. E os que escaparem da espada voltarão da terra do Egito à terra de Judá, poucos em número, e todo o restante de Judá, que entrou na terra do Egito para habitar ali, saberá se subsistirá a minha palavra ou a sua. E isto vos servirá de sinal, diz o Senhor, que eu vos castigarei neste lugar, para que saibais que certamente subsistirão as minhas palavras contra vós para mal. Assim diz o Senhor: eis que eu darei Faraó Ofra, rei do Egito, na mão de seus inimigos, e na mão dos que procuram a sua morte, como entreguei Zedequias, rei de Judá, na mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia, seu inimigo, e que procurava a sua morte. Jeremias, capítulo 45. A palavra que Jeremias, o profeta, falou a Baruque, filho de Nerias, quando este escrevia num livro estas palavras da boca de Jeremias, no ano 4 de Jeoiaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: assim diz o Senhor,
Deus de Israel, acerca de ti, ó Baruque, disseste: ai de mim agora, porque me acrescentou o Senhor tristeza sobre a minha dor. Estou cansado do meu gemido, e não acho descanso. Assim lhe dirás: isto diz o Senhor: eis que o que edifiquei, eu derrubo, e o que plantei, eu arranco, e isso em toda esta terra. E procuras tu grandeza para ti mesmo? Não as procures, porque eis que trarei mal sobre toda a carne, diz o Senhor. Porém, te darei a tua alma por despojo, em todos os lugares para onde fores. Jeremias, capítulo 46. A palavra do Senhor que veio a Jeremias, o profeta, contra os gentios, acerca do Egito, contra o exército de Faraó Neco, rei do Egito, que estava junto ao rio Eufrates, em Carquemes, ao qual feriu Nabucodonosor, rei de Babilônia, no ano 4 de Jeoiaquim, filho de Josias, rei de Judá. Preparai o escudo e o pavês, e chegai-vos para a peleja. Selai os cavalos, e montai cavaleiros, e apresentai-vos com elmos. Limpai as lanças, e vesti-vos de couraças. Por que razão vejo os medrosos voltando as costas? Os seus valentes estão abatidos, e vão fugindo, sem olharem para trás. Terror há ao redor, diz o Senhor. Não fuja o ligeiro, e não escape o valente. Para o lado norte, junto à borda do rio Eufrates, tropeçaram e caíram. Quem é este que vem subindo como o Nilo, cujas águas se movem como os rios? O Egito vem subindo como o Nilo, e como rios cujas águas se movem. E disse: subirei, cobrirei a terra, e destruirei a cidade, e os que nela habitam. Subi, ó cavalos, e estrondeai, ó carros, e saiam os valentes, os etíopes, e os do Líbano, que manejam o escudo, e os lídios, que manejam e entesam o arco, porque este dia é o dia do Senhor Deus dos exércitos, dia de vingança, para ele se vingar dos seus adversários. E a espada devorará, e fartar-se-á, e embriagar-se-á com o sangue deles, porque o Senhor Deus dos exércitos tem um sacrifício na terra, no norte, junto ao rio Eufrates. Sobe a Gileade, e toma o bálsamo, ó Virgem, filha do Egito. Debalde multiplicas remédios, pois já não há cura para ti. As nações ouviram a tua vergonha, e a terra está cheia do teu clamor, porque o valente tropeçou com o valente, e ambos caíram juntos. A palavra que falou o Senhor a Jeremias, o profeta, acerca da vinda de Nabucodonosor, rei de Babilônia, para ferir a terra do Egito. Anunciai no Egito, e fazei ouvir isto em Migdol. Fazei também ouvi-lo em Nofe e em Táfnis. Dizei: apresenta-te e prepara-te, porque a espada já devorou o que está ao redor de ti. Porque foram derrubados os teus valentes? Não puderam manter-se firmes, porque o Senhor os abateu. Multiplicou os que tropeçavam. Também caíram uns sobre os outros, e disseram: levanta-te, e voltemos ao nosso povo, e à terra do nosso nascimento, por causa da espada que oprime. Clamaram ali: Faraó, rei do Egito, é apenas um barulho. Deixou passar o tempo assinalado. Vivo eu, diz o rei,
cujo nome é Senhor dos Exércitos, que certamente, como o Tabor entre os montes, e como o Carmelo junto ao mar, certamente assim ele virá. Prepara os utensílios para ires ao cativeiro, ó moradora, filha do Egito, porque Nof será tornada em desolação, e será incendiada, até que ninguém mais aí more. Bezerra muito formosa é o Egito, mas já vem a destruição. Vem do norte, até os seus mercenários no meio dela são como bezerros cevados, mas também eles viraram as costas, fugiram juntos, não ficaram firmes, porque veio sobre eles o dia da sua ruína e o tempo do seu castigo. A sua voz irá como a da serpente, porque marcharão com um exército e virão contra ela com machados, como cortadores de lenha. Cortarão o seu bosque, diz o Senhor, embora seja impenetrável, porque se multiplicaram mais do que os gafanhotos, são inumeráveis. A filha do Egito será envergonhada, será entregue na mão do povo do norte, diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Eis que eu castigarei a Amon de Nó, e a Faraó, e ao Egito, e aos seus deuses, e aos seus reis, ao próprio Faraó, e aos que nele confiam. E os entregarei na mão dos que procuram a sua morte, na mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia, e na mão dos seus servos. Mas depois será habitada, como nos dias antigos, diz o Senhor. Mas não temas, tu, servo meu, Jacó, nem te espantes, ó Israel, porque eis que te livrarei, mesmo de longe, como também a tua descendência da terra do seu cativeiro. E Jacó voltará, e descansará, e sossegará, e não haverá quem o atemorize. Tu não temas, servo meu, Jacó, diz o Senhor, porque estou contigo, porque porei termo a todas as nações, entre as quais te lancei. Mas a ti não darei fim, mas castigar-te-ei com justiça. Não te darei de todo por inocente. Jeremias, capítulo 47. A palavra do Senhor que veio a Jeremias, o profeta, contra os filisteus, antes que Faraó ferisse a Gaza. Assim diz o Senhor: eis que se levantam as águas do norte, e tornar-se-ão em torrente transbordante, e alagarão a terra e sua plenitude, a cidade e os que nela habitam. E os homens clamarão, e todos os moradores da terra se lamentarão, ao ruído estrepitoso dos cascos dos seus fortes cavalos, ao barulho de seus carros, ao estrondo das suas rodas. Os pais não atendem aos filhos, por causa da fraqueza das mãos, por causa do dia que vem, para destruir a todos os filisteus, para cortar de Tiro e de Sidom todo o restante que o socorra, porque o Senhor destruirá os filisteus, o remanescente da ilha de Caftor. A calvície veio sobre Gaza, foi desarraigada a Ascalon, como o restante do seu vale. Até quando te retalharás? Ah, espada do Senhor, até quando deixarás de repousar? Volta para a tua bainha, descansa e aquieta-te. Mas como te aquietarás? Pois o Senhor deu ordem à espada contra Ascalon e contra a praia do mar, para onde ele a enviou.
Jeremias, capítulo 48. Contra Moabe, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: ai de Nebo, porque foi destruída. Envergonhada está Kiriataim, já está tomada. Misgabe está envergonhada e desanimada. A glória de Moabe já não existe mais. Em Esbom tramaram mal contra ela, dizendo: vinde e exterminemo-la, para que não seja mais nação. Também tu, Madmen, serás silenciada, a espada te perseguirá. A voz de clamor de Oronaim, ruína e grande destruição. Está destruída Moabe. Seus filhinhos fizeram ouvir um clamor, porque pela subida de Luíte eles irão com choro contínuo, porque na descida de Oronaim os adversários de Moabe ouviram as angústias do grito da destruição. Fugi, salvai a vossa vida, sede como a tamargueira no deserto, porque, por causa da tua confiança nas tuas obras e nos teus tesouros, também tu serás tomada, e Quemós sairá para o cativeiro, os seus sacerdotes e os seus príncipes juntamente, porque virá o destruidor sobre cada uma das cidades, e nenhuma cidade escapará. E perecerá o vale, e destruir-se-á a campina, porque o Senhor o disse. Dai asas a Moabe, porque voando sairá, e as suas cidades se tornarão em desolação, e ninguém morará nelas. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor fraudulosamente, e maldito aquele que retém a sua espada do sangue. Moabe esteve descansado desde a sua mocidade, e repousou nas suas borras, e não foi mudado de vasilha para vasilha, nem foi para o cativeiro. Por isso conservou o seu sabor, e o seu cheiro não se alterou. Portanto, eis que dias vêm, diz o Senhor, em que lhe enviarei derramadores que os derramarão, e despejarão as suas vasilhas, e romperão os seus odres. E Moabe terá vergonha de Quemós, como a casa de Israel se envergonhou de Betel, sua confiança. Como direis: somos valentes e homens fortes para a guerra? Moabe está destruído, e subiu das suas cidades, e os seus jovens escolhidos desceram à matança, diz o rei, cujo nome é o Senhor dos Exércitos. Está prestes a vir a calamidade de Moabe, e apressa-se muito a sua aflição. Condoei-vos dele todos os que estáis ao seu redor, e todos os que sabeis o seu nome. Dizei: como se quebrou a vara forte, o cajado formoso. Desce da tua glória e assenta-te em terra seca, ó moradora filha de Dibom, porque o destruidor de Moabe subiu contra ti e desfez as tuas fortalezas. Põe-te no caminho e espia, ó moradora de Aroer. Pergunta ao que vai fugindo e ao que escapou, dize: que sucedeu? Moabe está envergonhado, porque foi quebrantado. Lamentai e gritai, anunciai em Arnon que Moabe está destruído. Também o julgamento veio sobre a terra da campina, sobre Olom, sobre Jaza, sobre Mefaate, sobre Dibom, sobre Nebo, sobre Bet de Blataim, sobre Kiriataim,
sobre Bet-Gamul, sobre Bet-Meon, sobre Quiriote e sobre Bosra, e até sobre todas as cidades da terra de Moabe, as de longe e as de perto. Já é cortado o poder de Moabe, e é quebrantado o seu braço, diz o Senhor. Embriagai-o, porque contra o Senhor se engrandeceu, e Moabe se revolverá no seu vômito, e ele também se tornará objeto de escárnio. Pois não foi também Israel objeto de escárnio? Porventura foi achado entre ladrões, para que sempre que fales dele, saltes de alegria? Deixai as cidades, e habitai no rochedo, ó moradores de Moabe, e sede como a pomba, que se aninha nos lados da boca da caverna. Ouvimos da soberba de Moabe, que é soberbíssimo, como também da sua arrogância, e da sua vaidade, e da sua altivez, e do seu orgulhoso coração. Eu conheço, diz o Senhor, a sua indignação, mas isso nada é, as suas mentiras nada farão. Por isso, gemerei por Moabe, sim, gritarei por todo o Moabe. Pelos homens de Kir-Eres lamentarei. Com o choro de Jazer chorar-te-ei, ó vide de Sebma. Os teus ramos passaram o mar, chegaram até ao mar de Jazer. Porém o destruidor caiu sobre os teus frutos do verão e sobre a tua vindima. Tirou-se, pois, o folguedo e a alegria do campo fértil e da terra de Moabe, porque fiz cessar o vinho nos lagares. Já não pisarão uvas com júbilo. O júbilo não será júbilo, por causa do grito de Esbom, até Eleale e até Jaaz se ouviu a sua voz, desde Zoar até Oronaim, como bezerra de 3 anos. Porque até as águas de Ninrim se tornarão em assolação. E farei cessar em Moabe, diz o Senhor, quem sacrifique nos altos e queime incenso aos seus deuses. Por isso ressoará como flauta o meu coração por Moabe. Também ressoará como flauta o meu coração pelos homens de Kir-Eres, porquanto a abundância que ajuntou se perdeu. Porque toda a cabeça será tosquiada, e toda a barba será diminuída. Sobre todas as mãos haverá sarjaduras, e sobre os lombos sacos. E sobre todos os telhados de Moabe, e nas suas ruas haverá um pranto geral, porque quebrei a Moabe como um vaso que não agrada, diz o Senhor. Como está quebrantado, como gritam, como virou Moabe a cerviz envergonhado. Assim será Moabe, objeto de escárnio e de desmaio, para todos os que estão em redor dele. Porque assim diz o Senhor: eis que voará como a águia, e estenderá as suas asas sobre Moabe. São tomadas as cidades, e ocupadas as fortalezas, e naquele dia será o coração dos valentes de Moabe como o coração da mulher que está com dores de parto. E Moabe será destruído, para que não seja povo, porque se engrandeceu contra o Senhor. Temor e cova e laço vem sobre ti, ó morador de Moabe, diz o Senhor. O que fugir do temor cairá na cova, e o que subir da cova ficará preso no laço, porque trarei sobre ele, sobre Moabe, o ano do seu castigo, diz o Senhor. Os que fugiam sem força pararam à sombra de Esbom, pois saiu fogo de Esbom, e a labareda do meio de Sion.
e devorou o canto de Moabe e o alto da cabeça dos turtulentos. Ai de ti, Moabe! Pereceu o povo de Quemós, porque teus filhos ficaram cativos e as tuas filhas em cativeiro. Mas nos últimos dias farei voltar os cativos de Moabe, diz o Senhor. Até aqui o juízo de Moabe.